Como o primeiro pigmento endógeno, derivado da hemoglobina, eu vou falar para vocês agora sobre a bilirrubina. E para a gente falar sobre a bilirrubina, é importante a gente entender todos os mecanismos envolvidos na formação, o que é, da onde vem a bilirrubina, né? Então, o acúmulo de bilirrubina no organismo, ele é denominado icterícia. A palavra icterícia, né, esse ícteo, ele vem de peixe. Por quê? A pele fica amarelada, como algumas espécies de peixe. A icterícia, portanto, é considerado o acúmulo de bilirrubina no organismo. E é considerado também a ponta do iceberg. E por que a icterícia é considerada a ponta do iceberg? O que causa a icterícia é muito mais grave do que o próprio acúmulo em si. A bilirrubina acumulada nos tecidos não causa graves problemas às células, não gera uma resposta inflamatória, não gera necrose nem degeneração celular, a não ser em neonatos, recém-nascidos, que desenvolvem icterícia neonatal. Eles podem sim apresentar algum distúrbio neurológico quando a bilirrubina acumula no cérebro em quantidades muito grandes. Mas, de um modo geral, nos indivíduos adultos, a bilirrubina não causa graves problemas nos tecidos. Mas o que está gerando o acúmulo da bilirrubina é grave. Por quê? Como mostrado aqui, a bilirrubina pode representar um distúrbio hepático, um mau funcionamento hepático, o que poderia comprometer a sobrevida daquele indivíduo. A bilirrubina também ela pode representar um distúrbio hematológico, como no caso das anemias hemolíticas, por exemplo, né? Para a gente entender um pouquinho sobre a origem da bilirrubina, eu trago aqui para vocês uma molécula de hemoglobina, né? Daqui a pouquinho eu vou falar. É importante a gente saber que essa molécula de hemoglobina ela é dividida numa fração M, que está aqui representada nessas estruturas ovoides avermelhadas. Isso é uma representação esquemática, né? E aqui, essa parte mais compridinha é a fração globina. Toda vez que uma molécula de hemoglobina é quebrada no nosso organismo, e isso está acontecendo a todo momento, né, a fração globina, que é essa parte amarelada, ela é reaproveitada para a construção de novos aminoácidos e proteínas no organismo. Agora, a fração M, ela vai ser degradada e parte dessa fração M se transforma em bilirrubina. Vamos entender então como essa bilirrubina é produzida. Então eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que identifica todo o metabolismo da hemoglobina até que ela vire bilirrubina no organismo e até que essa bilirrubina seja conjugada. Nesse esquema aqui, né, eu tenho uma hemácia. E é importante a gente lembrar que na superfície das hemácias nós temos as moléculas de hemoglobina. E aí, quando uma hemácia fica velha, isso varia de uma espécie para outra. Por exemplo, no humano, em cerca de 100 a 120 dias, as hemácias já estão envelhecidas. Nos cães, também um período bem semelhante. Agora, dependendo da espécie, uma hemácia pode ficar velha aos 70, 80 dias ou até aos 180 dias. Varia, dependendo da espécie que a gente considera. Por exemplo, equino, as hemácias duram menos tempo, em cães duram mais tempo. Toda hemácia, então, quando fica velha, ela é fagocitada pelos macrófagos, e isso acontece, em sua maioria, dentro do baço, né? Naqueles macrófagos que a gente tem no baço. Eles estão lá para identificar as hemácias velhas e realizar a degradação dessas hemácias. A hemoglobina originária dessa hemácia, ela é quebrada em fração M, né? Ela é degradada em fração M e ela é degradada em fração globina. A globina ela é reciclada e reaproveitada. A fração M, então, ela é transformada ainda dentro do macrófago. Esse círculo aqui representa todo um macrófago, né? Ela é transformada em biliverdina, e a biliverdina, então, por meio de reações de ação enzimática no macrófago, ela é transformada em bilirrubina. A bilirrubina, então, vai ser devolvida à corrente sanguínea, e ela é devolvida e ela se liga à albumina plasmática.
Para que a bilirrubina seja transportada adequadamente e não se acumule, ela precisa necessariamente estar ligada a uma albumina plasmática. Toda vez, então, que a gente produzir muito mais bilirrubina do que a albumina consegue transportar, você tem bilirrubina sobrando no organismo. Essa bilirrubina, então, que se ligou aqui à molécula de albumina, ela é transportada na corrente sanguínea e aí uma hora ela chega no fígado. E lá no fígado, os hepatócitos, eles vão, então, pegar essa bilirrubina e por meio da ação da enzima chamada glicuroniltransferase, essa bilirrubina vai ser conjugada e vai ser transformada em glicuronato de bilirrubina, que é uma bilirrubina mais ácida. Então, o glicuronato de bilirrubina é o que nós chamamos de bilirrubina conjugada. E aí, a maior parte dessa bilirrubina conjugada, ela vai ser excretada do organismo por meio das vias biliares, Então, a vesícula biliar é o principal caminho de eliminação dessa bilirrubina. A gente tem aí mais ou menos um valor aproximado de que 70% da bilirrubina é eliminado pelas vias biliares. E é por isso, inclusive, que a bile, principalmente nos carnívoros, tem uma coloração que varia do amarelado ao amarronzado. Nos herbívoros, a bile é um pouco esverdeada por causa dos pigmentos derivados da clorofila, melhor dizendo. Boa parte também da bilirrubina conjugada é eliminada pelas vias urinárias, pela bexiga. E assim você tem essa excreção. O metabolismo da bilirrubina é esse. Agora vamos entender como essa bilirrubina pode se acumular no organismo. Esse próximo esquema, ele repete um pouco o esquema anterior, mas ele mostra aqui o macrófago, a bilirrubina, a hemácia sendo degradada em fração M, em fração globina, a biliverdina sendo transformada em bilirrubina e a bilirrubina sendo ligada à molécula de albumina e levada pela corrente sanguínea para os hepatócitos. Quando que esses acúmulos, então, podem ocorrer? Se eu tiver hemácias em excesso sendo destruídas, e isso vai acontecer por causa de defeitos nas hemácias, por exemplo, como aqueles defeitos causados por parasitos. E aí, como exemplos de parasitos, eu citaria aí a babesiose, erliquiose, anaplasmose e tantas outras parasitoses, o que leva a um quadro de hemólise, de destruição massiva das hemácias. E aí, quando você destrói muita hemácia no organismo, muita bilirrubina vai ser produzida e nem toda bilirrubina vai ser ligada à albumina. Eu não vou ter albumina suficiente para ligar essa bilirrubina para ser transportada. E dessa forma, a bilirrubina ela acaba sobrando na corrente sanguínea e aí ela consegue atravessar a parede dos capilares sanguíneos e se acumula no corpo, principalmente onde tem gordura, tecido conjuntivo frouxo. Então, no subcutâneo vai ter muita bilirrubina acumulada, dando uma coloração amarelada para esses tecidos. E, externamente, a bilirrubina é visível em algumas partes mais importantes do organismo. A bilirrubina vai ser muito visível no olho, na mucosa oral, mucosa vaginal. Em indivíduos de pele branca, ela é mais fácil de ser observada. Nos animais, a gente destaca aí, por exemplo, o poodle branco, ele fica muito amarelado, então é muito mais fácil, você consegue identificar a icterícia de uma forma muito mais rápida nesses animais. Então, a bilirrubina ela pode ser acumulada nos tecidos quando você tem uma destruição exagerada de hemácia, o que nós vamos chamar de icterícia pré-hepática, porque a bilirrubina vai se acumular nos tecidos porque ela está sendo produzida em excesso antes de chegar ao fígado. E essa bilirrubina aqui, ela não foi conjugada no fígado, então. Por isso, eu vou ter um acúmulo de bilirrubina não conjugada e um processo chamado de icterícia pré-hepática, porque a bilirrubina ela se acumulou antes de chegar aos hepatócitos.
Numa outra situação, a gente pode colocar o seguinte: eu posso estar tendo a destruição de hemácias em quantidade normal, sem ter hemólise, né? A hemácia então é degradada, a bilirrubina é produzida, ela se liga à albumina, mas aí o problema vai estar aqui nos hepatócitos. Quando eu tenho uma doença hepática, onde os hepatócitos eles perdem a capacidade de conjugar a bilirrubina ela acaba se acumulando na corrente sanguínea, porque os hepatócitos não vão exercer essa reação aqui de conjugação com ácido glicurônico. Então você vai ter um acúmulo de bilirrubina no sangue, essa bilirrubina extravasa os capilares sanguíneos e se deposita nos tecidos, e essa bilirrubina é considerada uma bilirrubina ainda não conjugada, porque ela não foi conjugada aqui pelos hepatócitos. É uma bilirrubina hepática, é uma icterícia hepática, melhor dizendo, né? Porque o acúmulo da bilirrubina nos tecidos é o que a gente chama de icterícia. Então, eu posso ter uma icterícia pré-hepática ou uma icterícia hepática. E nesses dois casos, a bilirrubina não chegou a ser conjugada e transformada em glicuronato de bilirrubina. Agora, numa terceira situação, né, eu vou ter um quadro de icterícia pós-hepática, onde a bilirrubina que se acumula já vai ser uma bilirrubina conjugada. Para a gente entender melhor, aqui está tudo normal, as hemácias são degradadas e a bilirrubina gerada vem para os hepatócitos e os hepatócitos conjugam essa bilirrubina e essa bilirrubina, então, ela é eliminada principalmente pela vesícula biliar, mas também pela urina. Qual é o problema aqui? O problema é que a vesícula biliar pode estar obstruída. E aí, essa obstrução de vesícula biliar impede a eliminação da bilirrubina em quantidades suficientes. E o que poderia obstruir a vesícula biliar? Pode ser um cálculo, né, o que nós chamamos de colélito. Pode ser uma inflamação na vesícula biliar, uma colecistite, uma neoplasia de via biliar, como os carcinomas de vias biliares, né? Os colecarcinomas. Pode ser também obstrução dos próprios colangíolos, que são os canalículos biliares que levam a bile para a vesícula biliar. Então, esse acúmulo não necessariamente pode ocorrer especificamente na vesícula biliar, mas nos canalículos que levam a bile até a vesícula, levando a um quadro, portanto, que nós chamamos de colestase. Tudo que tem esse prefixo coli se relaciona à bile, e tudo que tem o sufixo estase se relaciona a uma parada, a uma interrupção. Uma colestase seria uma parada do fluxo biliar, interrupção do fluxo biliar. Então você tem um acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea, e essa bilirrubina é uma bilirrubina já conjugada. A bilirrubina já foi conjugada no fígado, já foi transformada em glicuronato de bilirrubina, e aí você tem, pela obstrução da via biliar, a volta dessa bilirrubina conjugada para a corrente sanguínea. Vamos entender aqui, então, né, repetindo de uma forma mais detalhada, todas as causas de icterícia pré-hepática. Né? A icterícia pré-hepática, relembrando, ela vai ocorrer toda vez que eu tenho uma destruição massiva das hemácias, com aumento na produção de hemoglobina, e aí são as doenças hemolíticas. Né? Então a gente tem anemia hemolítica autoimune, que pode acontecer em equinos, por exemplo, em humanos. A gente tem as hemoparasitoses, com destaque para Babésia, Ehrlichia, Hemobartonella, né? Todas elas podem, por parasitarem hemácias, podem levar à destruição de hemácias e produzir muita bilirrubina não conjugada no organismo. Agora, como causa de icterícia hepática, né, eu vou ter umas hepatopatias, onde o fígado não consegue conjugar a bilirrubina, e aí quais seriam essas hepatopatias, né, mais comuns que levariam à não conjugação da bilirrubina pelo fígado? A gente tem aqui os distúrbios degenerativos e necróticos do fígado,
E aí, quando a gente fala de degeneração hepática, a gente tem que dar destaque para as esteatoses hepáticas. É bom a gente sempre saber que um animal, um paciente com esteatose hepática, ele não consegue conjugar a bilirrubina como deveria, em muitos casos, principalmente se a esteatose já estiver num quadro mais avançado. As doenças inflamatórias do fígado, né, que são as hepatites, e aí a gente dá destaque para a hepatite infecciosa canina. Muitos cães, na fase aguda da hepatite infecciosa canina, podem desenvolver icterícia, e vai ser uma icterícia hepática e a bilirrubina não conjugada. A gente tem as neoplasias hepáticas, né? E aí as neoplasias hepáticas, elas destroem o parênquima hepático, invadindo os espaços dos hepatócitos, impedindo a metabolização da bilirrubina. E algumas neoplasias hepáticas são muito mais comuns nos animais. Os carcinomas hepáticos são frequentes, os hepatomas não são comuns, mas podem ocorrer. E pode ocorrer também no fígado metástases de outras neoplasias, como, por exemplo, os próprios mastocitomas, quando eles são de alto grau, eles podem metastizar para o fígado. E também os linfomas podem também surgir no fígado, principalmente em felinos com FIV e FeLV, né? É comum os linfomas invadirem o fígado, e aí esses animais desenvolvem a icterícia hepática. Outra causa aí também são as deficiências enzimáticas, que nos animais não são bem descritas, são muito bem descritas em humanos, mas em alguns casos os animais também podem desenvolver icterícia por deficiência de enzimas chaves no processo de conjugação da bilirrubina. Agora vamos falar sobre a icterícia pós-hepática. A icterícia pós-hepática está sempre relacionada à colestase. Coli significa bile e estase, parada. Então, tudo que leva o fluxo biliar a ser interrompido vai gerar uma colestase e vai gerar uma icterícia pós-hepática, né? E aí, a bilirrubina que vai se acumular nessas condições é a bilirrubina conjugada. O que poderia causar a colestase? Né? Recapitulando, qualquer obstrução de via biliar. O mais comum são os cálculos, né? Os colélitos. Os colélitos, eles são frequentes. Os tumores de vesículas biliares também são frequentes, tanto nos herbívoros quanto nos cães. Nos herbívoros, eles podem estar associados ao consumo de plantas tóxicas, granulomas, principalmente em bovinos com tuberculose, isso pode acontecer. Hiperplasia de via biliar também pode estar associada ao uso de medicamento, que pode causar essa hiperplasia de via biliar, ou também a ingestão de algumas plantas tóxicas que levam à hiperplasia. E alguns parasitos que podem ascender, que podem subir pelo ducto biliar principal e chegar na vesícula biliar, se desenvolver numa fase parasitária adulta, né? Ele entra na fase de L1 e se transforma em adulto lá nas vias biliares, e aí eles podem sim causar uma colestase. E aí, para recapitular, né, esse slide aqui que já foi apresentado anteriormente, né, eu tenho aqui a icterícia pré-hepática, quando eu tenho aumento de hemoglobina no sangue. Eu tenho a icterícia hepática, nos casos das hepatopatias, e tem a icterícia pós-hepática, no caso das colestases. E aí, pessoal, é importante a gente saber que a icterícia ou ela vai ser causada por uma bilirrubina direta, que é sinônimo de bilirrubina conjugada, que é quando o problema está nas vias biliares, ou então uma bilirrubina indireta, ou não conjugada. São sinônimos, são duas formas de dizer a mesma coisa. Aqui eu vou apresentar nesse próximo slide uma figura, né, de um olho de um indivíduo humano aqui, com uma icterícia em grau intenso, a coloração amarelada, que fica devido à deposição da bilirrubina nos tecidos. Nesse caso aqui é de um animal. Esse animal aqui tem uma icterícia muito intensa. A gente observa aqui na mucosa ocular, na pele também já está sendo possível observar.
E durante a necropsia desse animal, nós observamos que a icterícia ela se devia a uma neoplasia que infiltrou aqui no fígado. Essa neoplasia era um carcinoma de vias biliares que obstruiu as vias biliares e também infiltrou para os hepatócitos, destruindo o hepatócito. Então, aqui nesse caso, a bilirrubina que está atingindo os tecidos, ela tem origem não conjugada, por causa da destruição dos hepatócitos, mas também conjugada devido ao fato das vias biliares estarem obstruídas pela infiltração tumoral. Então, esse caso deixa claro que a icterícia pode ocorrer tanto pelo acúmulo de bilirrubina conjugada, como pela bilirrubina não conjugada, ou direta e indireta. E muitas vezes, quando a bilirrubina começa a se acumular por colestase, né, que você tem um acúmulo de bilirrubina conjugada, essa bile ela começa a voltar para os canalículos biliares e se acumular entre os cordões de sinusoides. E esse acúmulo ele causa, né, uma degeneração e necrose dos hepatócitos. A bile, apesar dela ser produzida pelo metabolismo dos hepatócitos, ela é tóxica aos hepatócitos quando ela fica ali acumulada. Então, nos casos de colestase, sempre vai haver a destruição de muitos hepatócitos e aquela icterícia que era pós-hepática pode vir a se transformar em icterícia hepática. Portanto, a bilirrubina inicialmente era conjugada, aquela que se acumulava, e de repente ela passa a ser uma bilirrubina também não conjugada. Por isso que em muitos exames hematológicos, quando o clínico solicita a dosagem de bilirrubina direta e indireta, as duas podem estar aumentadas, representando que começou com um processo de icterícia pós-hepática, mas evoluiu para a icterícia hepática. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.